Olá, sejam bem-vindos ao episódio 187 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar do mais fascinante assunto entre os assuntos fascinantes, porque sem ele não haveria história, não haveria este programa. Havia apenas nada, que é o tempo. E o tempo diz-nos que a história de que vamos falar aconteceu precisamente há 100 anos, na Grécia, mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 1923, quando o país decidiu finalmente adotar o calendário gregoriano. A Grécia foi o último país da Europa a fazê-lo. Até aí, ela seguia a tradição dos países ortodoxos e regia-se pelo calendário juliano, cujo nome deriva de Júlio César, porque o calendário juliano entrou em vigor no ano 46 a.C., quando Júlio César era o senhor todo-poderoso de Roma. O esforço de todos os calendários, incluindo o egípcio, um dos mais antigos que se conhece, é sempre o mesmo: tentar ajustar da forma mais rigorosa possível o ano civil ao ano solar, ou seja, ao período que a Terra leva para completar uma volta perfeita em redor do Sol. Ora, no final do século XVI, em 1582, o Papa Gregório XIII tinha decretado uma mudança na contagem do tempo através da bula papal Intergravíssimas, criando assim, desta forma, o calendário gregoriano, que ainda hoje rege os nossos dias e os nossos anos. A diferença entre o calendário juliano e o calendário gregoriano parece pequenina. O primeiro, juliano, considera que a duração do ano é de 365,25 dias, e o segundo, o gregoriano, é mais preciso, considera que a duração do ano é de 365,2425 dias. Portanto, estamos a falar de uma diferença de apenas 7, milésimas de um dia, o que dá 11 minutos, se não me tiver enganado na matemática. E, portanto, isto parece quase nada, mas estes 11 minutos vão acumulando com o passar dos anos e dos séculos, como é óbvio, e então, em 1923, na Grécia, aconteceu isto quando mudou do juliano para o gregoriano. À quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 1923, seguiu-se a quinta-feira, tudo bem, mas dia 1 de março de 1923. Ou seja, saltou-se de 15 de fevereiro para 1 de março. E, portanto, o fevereiro de 1923 grego teve apenas 15 dias. Rui, esta introdução sobre o tempo foi longa, mas isto foi para que agora possas falar à vontade da história, da religião e da política, porque não é só uma questão de astronomia e de matemática, pois não? Aliás, deixa-me só acrescentar mais uma curiosidade: se os gregos foram os últimos europeus a adotar o calendário gregoriano, os portugueses estiveram no grupo dos primeiros, e adotando logo no ano da bula, em 1582, e certamente tu vais-nos explicar porquê. Conta-nos lá tudo isto. No pelotão da frente. Pelotão da frente, vês? Pelotão da frente. Primeiro acho que temos de referir porque é que há, além da explicação técnica que deste para a mudança de calendário, porque é que a questão do calendário é importante, porque é que houve resistências ao calendário, e acho que temos de começar pela ideia, até porque já falámos aqui disso, de que um calendário nunca é inocente. E por isso mesmo é que os revolucionários franceses, já falámos há uns programas atrás desse caso, os revolucionários franceses no fim do século XVIII, isto é, depois da Revolução Francesa de 1789, enquanto aqueles mais radicais estiveram no poder entre 1792, 93, 94, os revolucionários franceses não se limitaram a abolir a monarquia em 1792, que substituíram por uma república, e também a banir o cristianismo, que substituíram pelo culto do ente supremo. Eles mudaram também o calendário. Certo, falámos aqui disso. E mudaram o calendário, mudaram os nomes dos meses, mudaram os nomes dos dias, inventaram uma nova divisão de semanas. Enfim, falámos aqui já falámos disso. Dias, não é? É bom recordar também. E começaram a contagem dos anos a partir do primeiro ano da República Francesa, portanto, 1792, passou a ser o ano 1 da nova era, inaugurada pela Revolução Francesa. Portanto, os revolucionários franceses tinham a ideia do que é que significava contar o tempo, medir o tempo. Eles queriam fazer uma revolução
Isto é, como o nome indica, revolução é voltar ao princípio. Portanto, no caso deles, voltar ao princípio queria dizer fundar de novo o Estado, fundar de novo a sociedade, e perceberam que esse novo começo, para ser verdadeiramente radical, tinha de incluir também uma nova contagem do tempo, isto é, um novo tempo, tinham de criar um novo tempo. E, portanto, percebemos assim que a medida do tempo, a partir do movimento dos astros, não tem apenas o sentido utilitário de perceber em que altura do ano é que se deve fazer a colheita. Enfim, provavelmente percebia-se isso a partir das alterações enfim, do ambiente, ou de celebrar uma festa religiosa, em que altura do ano é que se deve celebrar, no caso dos cristãos, celebrar a Páscoa, em que altura do ano é que deviam celebrar a Páscoa. Sim. Ou imprimir o borda d'água. Ou imprimir o borda d'água. Mas tratava-se de dar um sentido ao tempo. Portanto, os romanos, os cristãos, aliás, tal como os muçulmanos ou os revolucionários franceses, deram ao tempo um sentido que nós podemos dizer cumulativo, progressivo, estabelecendo um acontecimento a partir do qual se fazia a contagem. Por exemplo, no caso dos romanos era a fundação de Roma, aquela contagem ab urb condita, isto é, desde a fundação da cidade. No caso dos cristãos, o nascimento de Cristo. No caso dos muçulmanos, a Hégira, a saída de Maomé, de Meca. No caso dos revolucionários franceses, a proclamação da República era o ano 1. E, portanto, isto quebra. O que é que faz estas contagens? Qual é o efeito destas contagens do tempo? Quebra a ideia do tempo que pode ser deduzida a partir do movimento dos astros, que é aquilo que é usado de facto para contar. Mas o movimento dos astros remete para uma ideia cíclica, isto é, porque o movimento da Terra à volta do Sol e o movimento da Lua à volta da Terra remetem-nos constantemente para o regresso das mesmas fases. E, portanto, esta contagem, este tipo de contagem do tempo remete-nos para outra coisa, remete-nos para um tempo que começou e que vai aproximar-se de qualquer coisa, que se está a aproximar de qualquer coisa. Portanto, este tempo é marcado por um acontecimento e ao ser marcado por este acontecimento original, adquire um sentido, tem um sentido. No caso do cristianismo, por exemplo, percebe-se disso, percebe-se o impacto dessa ideia com os movimentos políticos e religiosos provocados, por exemplo, pela mudança de milénio no ano 1000. Exato. Aliás, vem daí a ideia do milenarismo, isto é, a ideia do fim do mundo. Muitos cristãos no ano 1000, em plena Idade Média, convenceram-se que aquele ano 1000 ia significar qualquer coisa, tinha um sentido. Quer dizer, que tinha um sentido chegar-se ao milénio depois do nascimento de Cristo e, portanto, que o mundo ia acabar. Não era apenas uma convenção, não é? Exatamente. E que num ano podia estar ali o ano 1000 como podia estar em... Aliás, percebemos 10 anos antes que... ou 10 anos depois. Portanto, e com isto até também percebemos que a contagem do tempo permite não apenas criar coordenadas para fixar acontecimentos do passado, mas permite também, nestas tradições esotéricas, prever... Ou pensar que se pode prever os acontecimentos do futuro. Aliás, essa é a base daquelas profecias do Nostradamus ou do Bandar em Portugal, que estão todas associadas a cálculos depois numéricos que permitem dizerem que em determinado ano vai acontecer uma coisa qualquer. Quer dizer, vai acontecer isto, vai acontecer uma guerra, vai surgir um novo líder político, e isso está associado a esta contagem do tempo. Por exemplo, onde é que isto não é possível? Isto não é possível onde é cíclico, onde se repete constantemente. Por exemplo, os japoneses contam... Está sempre a começar o contador, não é? Exatamente. Os japoneses contam a partir da aclamação de cada imperador, que começa a contar outra vez. Quer dizer, e portanto eles, por exemplo... E agora estamos aonde? Ele está no ano 5 do reinado do imperador Naruhito. Sim. Aliás, ele não se chama imperador Naruhito, chama-se apenas imperador. Portanto, ele começou ascendeu ao trono por abdicação do seu pai, o imperador Akihito, em 1 de maio de 2019, e portanto começou a contagem outra vez. E, portanto, no Japão estamos no ano 5. Embora eles também tivessem adotado o calendário gregoriano. Agora, voltando aos cristãos, que de repente nos afastamos aqui bastantes. Para perceber o calendário cristão, quer dizer, o calendário cristão, falámos do calendário juliano, isto é, porque é que os cristãos então mantiveram um calendário que vinha do Império Romano de Júlio César. Bem, isso percebe-se porque o cristianismo tornou-se a religião política, uma religião política no Mediterrâneo, dentro do Império Romano, depois dos imperadores terem adotado o cristianismo como religião do Império, a partir do século IV,
depois de Cristo, e os cristãos mantiveram basicamente o calendário romano. Portanto, nós de facto temos o calendário que usamos é o calendário romano, é o calendário decretado por Júlio César como pontífice máximo, que era um dos cargos que ele tinha assumido em Roma, portanto, uma espécie de responsável por tudo aquilo que dizia respeito à religião, etc. Aliás, é o título Pontífice Máximo que passa para o Papa. O Papa hoje tem o título de Júlio César, de Pontífice Máximo. Portanto, ele adotou adaptou esse calendário, o Sumo Pontífice, em 45 a.C. E o que é que portanto, basicamente, os cristãos mantiveram esse calendário. O que é que eles fizeram? Além do ajustamento feito por Gregório XIII no século XVI, o que eles fizeram foi passar a tratar o ano do nascimento de Cristo como o ano 1, em vez de tratarem a fundação da cidade de Roma como o ano 1. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu em no século VI, cerca de 525 depois de Cristo, quando um monge, Dionísio Pequeno, era assim o nome dele, fez uns cálculos para perceber quando é que Cristo tinha nascido. A partir dos Evangelhos havia umas indicações dos Evangelhos. Quais eram as indicações que ele seguiu? Que era a idade de Cristo, tinha 30 anos, e quando começou a evangelização, a evangelizar. Certo, portanto, a sua vida pública. Certo. Tinha 30 anos quando começou a evangelizar. E também é dito que ele começou a evangelizar no reinado do imperador Tibério, no 15º ano do reinado do imperador Tibério. Certo. Portanto, isso remetia para a data, isto é, permitiu a este Dionísio Pequeno. Pensamos que é esse. Aliás, os historiadores pensam que foi assim que ele levou, porque não se sabe. Ele disse, pura e simplesmente, é este o ano, quer dizer, foi aqui, quer dizer, portanto, é o ano 754 da era romana, quer dizer, portanto, o ano 754, depois da fundação de Roma. Passou a ser o ano Domini, o ano 0. Passou a ser o ano 1. O ano 1. Agora é curioso, portanto, isto acontece no século VI e isto demora muito tempo. Nós estávamos a falar que Portugal é dos primeiros a adotar o calendário gregoriano, pois bem, foi um dos últimos a adotar esta contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo. Ok, portanto, o que estás a dizer é que depois de Dionísio Pequeno ter feito as suas espetaculares contas, apesar de boa parte da Europa já ser toda cristã, ou quase toda, muitos demoraram. Na verdade, o calendário romano continuou. E foi adotado, por exemplo, na Península Ibérica. Isso é uma coisa que ninguém consegue. Os historiadores não conseguem me explicar bem porquê. A contagem do tempo não foi até ao século XV. Sim. Depois de Cristo, até ao século XV, não foi feita a partir do nascimento de Cristo, mas a partir do ano 38 a.C., que é o ano 1. E o que é este ano 38? Quer dizer, o que é que aconteceu no ano 38? Bem, a explicação que um monge também na Idade Média, um monge ibérico na Idade Média deu, é que foi o ano em que teria sido o ano em que o imperador Augusto teria exigido um tributo em bronze. E, portanto, esse teria sido, para a Península Ibérica, o ano 1. Os historiadores acham bizarro porque não encontram traços disso. E então pensam que talvez tenha sido o ano que eles talvez tenham na Península Ibérica assumido como o ano 1, um ano em que o Senado pudesse ter atribuído o título de imperador a Augusto. O título de imperador, já falámos aqui disso, é um título militar, quer dizer, comandante. Certo. E era dado pelo Senado. E o Senado teria dado o título de imperador a Augusto. E, portanto, na Península Ibérica teriam assumido isso como o ano 1 até ao século XV. Atenção. Portanto, estávamos no século XV... Quase... em Portugal, e a contagem do tempo não era sequer a Juliana. No ano, sim, não era a Juliana, quer dizer, era a Juliana, mas o ano 1 não era o ano do nascimento de Cristo, era o ano 38 a.C., em que portanto, teria acontecido qualquer coisa. Qualquer coisa que ninguém sabe ainda bem. Portanto, em Portugal, em 1422, o ano era 1460. E foi em 1422 que mudou para 1422. Sim, foi em 1460 que mudou para 1422. Exato, portanto, de facto, em 1422, de acordo com a contagem atual, os portugueses, nessa altura, usavam a chamada Era de César. Certo. Não era o ano do nascimento de Cristo, mas não era o ano do Senhor, Anno Domini, mas era a Era de César, que era, queria dizer, 1460, e mudaram então, nessa altura, para 1422, portanto, 38 anos, de repente toda a gente ficou
38, não ficou 38 Certo. anos mais nova, ficamos, portanto, ainda mais sim, grave do que a sim. mudança da Grécia. Isto, aliás, é curioso, porque E a Espanha? chega a Portugal, isto é, esta mudança primeiro deu-se na Catalunha, depois deu-se em Castela e depois deu-se em Portugal. Portanto, nitidamente veio, portanto, avançou na Península Ibérica, do Ocidente, de leste, do Oriente para o Ocidente, portanto, nitidamente, enfim, na Catalunha mudaram o ano em 1350, a Catalunha, de facto, no Reino de Aragão, em 1350, e depois em Castela em 1382 e em Portugal em 1422. Pronto. Portanto, havia 3 datas Portanto, em diferentes 1422 o rei mandou que toda a documentação fosse datada de acordo com o ano do Senhor e não com a era de César. E, portanto, aliás, já havia documentos anteriores em que às vezes eram usadas as duas Que confusão. Isso mesmo datas. para historiadores ali em 1422 não, isso e quer 1460. dizer que os historiadores, quando olham para documentos até 1422, quando está lá a data, diz era de César, tanto tal, tem de tirar 38 anos para descobrir a data no ano Domini, quer dizer, no ano do nascimento de Cristo. E entre 1422 e 1460 também vão existir documentos com 38 anos de diferença que têm a mesma data. Tem a mesma data, mais ou menos. Olha, portanto, agora para os cristãos estas datas não eram indiferentes. Portanto, aliás, houve sempre divisões por causa da datação, porque o culto dependia das datas. E no século XVI foi precisamente por causa disso que o Papa Gregório XIII em Roma ajustou o calendário juliano. Quer dizer, há uma questão técnica, mas era aproximar a contagem dos dias do ano. A questão técnica foi aquela que eu expliquei na pergunta. E isso era importante para calcular a Páscoa. Portanto, eles estavam a ter aquilo estava-se a tornar cada vez mais difícil acertar. E, portanto, agora é curioso. Portanto, ele manteve os 12 meses, manteve até os nomes dos meses, manteve as semanas de 7 dias, etc. E a sequência dos dias da semana manteve-se. Isto é, portanto, no caso em 1582, quando foi feita a mudança, a seguir, portanto, era quinta-feira, 4 de outubro de 1582, passou a ser sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Isto é, os dias saltaram, mas a sequência da semana, portanto, a semana um pouco como eu expliquei na Grécia. Agora, isto não, com uma diferença de 11 dias. Isto não foi adotado por toda a Europa. Portanto, os protestantes que nessa altura estavam em revolta contra o Papa, não adotaram demoraram a adotar isto. Por exemplo, a Inglaterra, que era protestante, só em 1752 é que adotou o calendário gregoriano. Embora desde 1582 muitos documentos ingleses indicavam as duas datas, quer dizer, para não haver dúvidas. Portanto, só em 1752 é que adotou o calendário. A mesma coisa aconteceu na Suécia, em 1753. Aliás, na Inglaterra, em 1752, aconteceram duas coisas. Portanto, adotaram o calendário gregoriano e estabeleceram que o ano começava no dia 1 de janeiro e não começava no dia 25 de março, como era costume. Portanto, ainda há também essa dificuldade. Portanto, isto era preciso olhar para quando os historiadores, de facto, quando olham para os documentos para criarem uma datação, portanto, coerente, homogénea, que vem desde o princípio, têm de olhar para estas coisas todas. Bom, e com o cisma ortodoxo e com o cisma bizantino ainda foi mais complicado. Claro, mas falando no caso de Portugal, o caso de Portugal seguiu a ordem do rei Filipe II de Espanha. Portanto, o rei Filipe II de Espanha, o rei católico, em setembro de 1582 deu instruções para se adotar a datação. A mesma coisa fez a comunidade da Polónia e Lituânia, já falámos aqui, um dos maiores estados europeus desta época. A França, depois, em dezembro de 1582, outra vez outra monarquia católica, adotou também. Agora, claro, os ortodoxos, só no século XX é que basicamente começaram a adotar isto é, e à volta da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Bulgária em 1916, a Rússia em 1918, a Roménia e a Jugoslávia em 1919 e a Grécia, o último país europeu, em 1923. Nessa altura, curiosamente, já países não cristãos, como o Japão, a China e o Império Otomano, já tinham, antes da Grécia, adotado este calendário. E ainda uma última nota para acabar. Os portugueses, portanto, aparentemente, pelotão da frente, os gregos e os ortodoxos no século XX a adotar o calendário gregoriano, mas curiosamente os portugueses e os ortodoxos têm uma coisa em comum, que é o uso de números para designar os dias da semana. Portanto, segunda, terça, quarta e quinta-feira. À parte
domingo e sábado, certo. claro. Portanto, enquanto todos os outros países, nas outras línguas da Europa Ocidental, ainda se continua a usar os deuses romanos para... portanto, a nomenclatura romana para designar os dias da semana, em Portugal é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc. E isso aparentemente deve-se à influência de um arcebispo de Braga, o São Martinho de Dume, que no século VI era um bispo que veio do leste da Europa, da Hungria, aparentemente da atual Hungria, e introduziu esse costume entre aquilo que seria o galaico-português da altura. Portanto, e é a única língua latina onde isso acontece. E o português é a única língua latina que usa a numeração para os dias, enfim, segunda-feira, terça-feira, e não aqueles nomes do Deus de Marte e Deus, aqueles deuses romanos. Fascinante, é assim. Há 30 anos, no dia 2 de fevereiro de 1993, o antigo primeiro-ministro de Itália, Bettino Craxi, demitiu-se da liderança do Partido Socialista Italiano na sequência da famosa Operação Mãos Limpas. Esta demissão não foi uma simples demissão. Craxi era a grande figura do PSI, do Partido Socialista Italiano, e um dos principais nomes da chamada Primeira República Italiana, que acabaria por cair com estrondo um ano depois, minada por sucessivos escândalos de corrupção. Para não ser preso, Craxi fugiu para a sua mansão na Tunísia, onde, aliás, acabaria por morrer no ano 2000. E em 1995, para quem se lembra desse tempo, houve, aliás, uma grande polémica em Portugal pelo facto de Mário Soares, que era então o Presidente da República e era também um amigo pessoal de Bettino Craxi, ter decidido encontrar-se com ele na Embaixada de Portugal durante uma visita oficial à Tunísia, apesar do antigo Primeiro-Ministro ser então um foragido à justiça italiana. Esse episódio provocou uma grande polémica em Portugal. Rui, qual é que é esta importância da queda de Bettino Craxi em 1993 e como é que uma operação judicial consegue deitar abaixo todo um sistema partidário como nós o conhecíamos e que já durava há quase 50 anos? É de facto um acontecimento espantoso. A Itália, em meados da década de 90 do século XX, a Itália passa por uma transformação do seu sistema de partidos que não teve então equivalente em nenhum outro país ocidental. Isto é, desapareceram quase todos os partidos políticos que tinham dominado a vida pública italiana durante quase 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E por vezes o caso é referido como o exemplo até do poder dos juízes, porque o início, como disseste, começa com uma operação judicial, ou o caso começa com uma operação judicial, as famosas mãos limpas, sobre casos de corrupção envolvendo a classe política italiana, atingiu antigos primeiros-ministros, como o Bettino Craxi ou o Giulio Andreotti, e atingiu quase toda a elite política italiana. Em determinada altura, metade dos deputados do Parlamento de 1992 em Itália estavam acusados de corrupção. Metade, quer dizer, isto é, metade da classe política italiana estava acusada, suspeita de corrupção. Agora, eu acho que não foi só isso. Acho que não foi só isso e vou tentar explicar porque eu acho que não foi só a corrupção. É verdade, deixa-me só precisar, muitas vezes fala-se da primeira e do fim da Primeira República Italiana e de uma Segunda República Italiana. Isto geralmente são termos relacionados com mudanças constitucionais que ali não existiram propriamente. Eu acho que é uma designação informal. Quer dizer, não é como na França. Na França há uma designação de Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República, Quinta República, e essas repúblicas correspondem a constituições diferentes. Certo. No caso da Itália fala-se apenas, é uma expressão, mas de facto não há uma mudança de Constituição. Mas há uma mudança do sistema de partidos. Partidário. Sistema de partidos e daqueles que lideravam esses partidos. Isto é, de repente, aquela gente que toda a gente está... Sim. que todos estávamos habituados a ver liderar a Itália, desapareceram de cena, como o Craxi, o Andreotti, ou passaram de cena, ou passaram para outras cenas. Isto é o caso do Craxi fugido, o Andreotti no tribunal. Quer dizer, portanto, e houve também alterações, penso eu, no sistema de votação? Algumas alterações? Há algumas votações, sim. Abandonar o sistema proporcional, isto é, a partir de 92, 93, há mudanças. Agora, portanto, na maior parte dos países ocidentais, o sistema de partidos datava do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, quando não vinha do século XIX, ou mais cedo, como no caso da Inglaterra. Quer dizer, mesmo na Alemanha, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial e 12 anos de nazismo,
voltaram o Partido Social Democrata e o Partido do Centro, enfim, agora com a CDU, CSU, portanto, os democratas cristãos, que tinham estado proibidos, suspensos durante o nazismo, voltaram no fim dos anos 40, voltaram para, claro, na República Federal da Alemanha, isto é, na Alemanha Ocidental. Na Itália, como é que era o sistema na Itália? Na Itália, como em França, havia muitos partidos, mas que estavam reunidos em dois polos, digamos assim. Um dos polos era constituído pelo Partido Comunista, às vezes com um ou dois aliados, tinha também uns aliados, e depois havia um bloco anticomunista que era dirigido pela chamada Democracia Cristã, que era um partido, enfim, que se julgava sob a influência da Igreja Católica. Enfim, a Igreja Católica com uma grande força em Itália. Em França, este bloco anticomunista era dirigido pelo general de Gaulle desde 1958. A Itália era a democracia cristã, sob a influência da Igreja, e a democracia cristã basicamente domina o governo de Itália desde 1947 até à década de 90. Até a democracia é os políticos saídos da chamada democracia cristã. Portanto, a democracia cristã é um partido, mas é essencialmente uma frente política em que junta gente que tem, de facto, ideias políticas muito diferentes. Aliás, até já falámos aqui disso. Falámos sobre o sistema político italiano há também uns programas atrás, e que estão unidos pela recusa do comunismo, quer dizer, pela recusa do Partido Comunista. É isso que eles querem manter fora estes democratas cristãos querem manter fora do poder. E para perceber isso, temos de perceber que a Itália, durante a chamada Guerra Fria, de 1948, a data em que se convenciona que começou a Guerra Fria, em 1989, quando acaba com a queda do muro de Berlim, isto é, começa em 1948 com o caso da Checoslováquia. A Itália é um dos grandes campos de batalha da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, com os Estados Unidos a financiar a democracia cristã e a União Soviética a financiar o Partido Comunista Italiano. Isso acontecia noutras partes do mundo. Guerra Fria democrática? Isso acontecia noutras partes do mundo para combates. Aqui era para ganhar eleições, quer dizer, para ganharem eleições. Portanto, o objetivo da democracia... Aconteceu em Portugal depois, o 25 Também de abril, aconteceu, em 1974, 75, também temos este género de situação. O objetivo da democracia cristã é manter os comunistas fora do governo, e de facto o Partido Comunista Italiano era o maior partido comunista na Europa ocidental, muito enraizado na Itália Central, com mais 2 milhões de militantes nos anos 40-50. 2 milhões de militantes. 31% do voto em 1948, 34% do voto em 1976. Sim. Portanto, repare, o Partido Comunista Português em 1975 tinha 12% do voto, quer dizer, portanto, os italianos o Partido Comunista Italiano tinha quase 3 vezes a votação do Partido Comunista Português. E tem um grande apoio financeiro secreto da União Soviética. Portanto, a União Soviética investe bastante nos comunistas. Os comunistas estão muito empenhados em ir para o governo. Por exemplo, nos anos 70. É quando eles iniciam com Enrico Berlinguer, que é o secretário-geral do Partido Comunista, uma nova política que é chamada o eurocomunismo, que é um distanciamento da União Soviética, das opções políticas soviéticas, para os tornarem, digamos, mais aceitáveis para serem governo num país da NATO. Isto é, portanto, eles começaram a adaptar. Curiosamente, esse afastamento da União Soviética, que é notado, por exemplo, em 1979, os comunistas italianos condenam a invasão do Afeganistão pela União Soviética, portanto, há uma espécie de ruptura quase pública. Curiosamente, em termos do financiamento, o financiamento soviético ao Partido Comunista Italiano manteve-se. Quer dizer, mesmo quando estavam em aparente ruptura, os soviéticos continuaram a dar imenso dinheiro para o Partido Comunista Italiano. Portanto, esta é a fase do eurocomunismo em que os comunistas italianos estão mesmo decididos a chegarem ao governo. Portanto, temos a democracia cristã, temos o Partido Comunista e a Itália, tal como aliás acontece também em França. Surgem depois outras forças políticas entre estes dois blocos a tentarem ou tornar-se o fiel da balança ou tentarem ultrapassar um destes partidos. Geralmente são liberais, são socialistas. Em França, em 1981, os socialistas conseguem mesmo eleger o Presidente da República, o François Mitterrand, e a partir daí o Partido Socialista Francês substitui o Partido Comunista Francês como o grande partido da esquerda. Sim. E em Só Itália, nos anos 80.
Só nos anos 80. É bom lembrar isso. Em Itália, o sucesso do Mitterrand em França entusiasmou o Bettino Craxi, que é o líder do Partido Socialista Italiano desde 1976, para também tentar a mesma coisa, isto é, tentar criar uma esquerda que substituísse o Partido Comunista. Ele vem-se tornar primeiro-ministro da Itália em 1983, com o apoio da democracia cristã, e manteve-se no poder até 1987, durante 4 anos, o que é uma eternidade na política italiana. Craxi muda o Partido Socialista, quer dizer, o Partido Socialista Italiano, na década de 1950, tinha estado alinhado com o Partido Comunista Italiano. Aliás, o PSI, o Partido Socialista Italiano, até tinha a foice e o martelo também como símbolo, quer dizer, curiosamente. O Craxi, já na década de 50, como jovem militante do Partido Socialista Italiano, tinha sido um daqueles que tinha lutado por afastar o Partido Socialista Italiano do Partido Comunista, sobretudo depois de 1956, da invasão soviética da Hungria, e na década de 1970 ele tenta, enfim, acaba por tomar o poder no Partido Socialista Italiano e aproximar o Partido Socialista Italiano da democracia cristã. E é com o apoio da democracia cristã que ele vai para o governo em 1983. Mas, portanto, Craxi, que tem esta linha, digamos, anticomunista, portanto, é um socialista com uma linha fortemente anticomunista, o que o aproxima em linha com outros socialistas europeus, também Soares, anticomunistas, como o Helmut Schmidt na Alemanha, ou o Filipe González em Espanha, sim. ou Mário Soares em Portugal, por exemplo, e os trabalhistas ingleses, obviamente. Aliás, o Craxi, uma coisa que faz é mudar o símbolo do Partido Socialista italiano, da foice e do martelo, para um cravo vermelho, aliás, em homenagem ao 25 de Abril em Portugal. Como é que ele depois compensava esta aproximação à direita, portanto à democracia cristã? Bem, compensava depois seguindo uma política também bastante radical em termos de costumes, quer dizer, portanto, na questão do divórcio, do aborto, portanto ele é está bastante à esquerda. Em 1984 é ele que põe fim ao catolicismo como única religião reconhecida pelo Estado em Itália. Portanto, é ele, é Bettino Craxi, em 1984. É verdade que a Igreja não se importou nada e estava disponível para isso. Portanto, até 1984 o Estado italiano só reconhecia o catolicismo como... Era a única religião que o Estado italiano reconhecia. A partir daí não, quer dizer, passa a haver outras. Enfim, ele depois também tem uma política externa bastante pró-árabe, o que o faz de vez em quando entrar em conflito com os Estados Unidos, e portanto era assim que ele se mantinha como uma figura de esquerda, estando aliado à direita, aliado à democracia cristã. Portanto, o governo de Craxi, em 1983, parece uma mudança, como em França, quer dizer, de repente o primeiro-ministro é um socialista e não é um caráter cristão, mas era uma ilusão de ótica. O Partido Socialista Italiano era um partido pequenino. E foi sempre um partido. Em 1983 tem 11% dos votos, comparado com 32%. Apenas 11%. 11% dos votos, comparado com 32% da democracia cristã e 29% do Partido Comunista Italiano. E mesmo em 1987, ao fim dos 4 anos de governo de Craxi, tinha passado de 11% para 14%. Portanto, mas não é... Realmente, como é possível que um partido com apenas 11% tenha dado um primeiro-ministro? Porquê? Porque Craxi explorava a divisão da democracia cristã em fações. E, portanto, ele está aliado a uma das fações da democracia cristã, que é a fação comandada por Giulio Andreotti, enfim, e um outro político, que é o Farlani, quer dizer, são os dois. E ele está em sintonia, portanto, tem o apoio de uma parte da democracia cristã no Parlamento, que o apoia a ele para ser... Porque a Itália sempre foi muito complicada politicamente. As próprias fações da democracia cristã não se entendiam sobre qual deles quem é que devia ser governo, e portanto aceitavam que fosse o Partido, quer dizer, que o Partido Socialista de Bettino Craxi fosse uma espécie de de árbitro ali entre as fações da democracia cristã. Aliás, a partir de 1987, Giulio Andreotti depois torna-se o homem forte da democracia cristã, e o Bettino Craxi continua a ter uma influência enorme no governo, não sendo já primeiro-ministro, precisamente por causa da sua aliança com Giulio Andreotti. Bem, estes governos são governos
sob a liderança, aliás, da democracia cristã, nos anos 50 e 60, é quando se dá o famoso milagre económico italiano, que é basicamente a transformação de um país que era um país pobre, relativamente pobre, rural, num país industrial e num país rico, e com Bettino Craxi, na década de 60, na década de 50, 60 do século XX, e na década de 80, com Bettino Craxi, acontece depois uma outra coisa que é a ultrapassagem histórica. Isto é, de repente, durante um tempo, o PIB per capita italiano é maior do que o PIB per capita britânico. Quer dizer, isto foi uma espécie de grande vitória para a Itália, para o Bettino Craxi. Embora houvesse problemas, havia uma inflação muito grande no meio disto, enfim, e provavelmente aquilo era preciso haver talvez ali uma correção nas contas, mas enfim. Agora, como é que nós temos a questão da corrupção, que é o que vai deitar abaixo tudo isto? Bem, a corrupção parece... E reparem, numa política tão fragmentada, com tantas fações, a corrupção começa a se tornar um meio de governo. É também um meio de pagar a estes líderes, a estes dirigentes políticos todos. Cada um tem as suas aspirações, ninguém tem disciplina. E a melhor maneira de os disciplinar é basicamente arranjar-lhes proventos. Um pouco como hoje em dia vemos no Brasil, não é? Como se viu no Brasil. É um bocadinho como no Brasil. E, portanto, Craxi, para se manter no poder, nitidamente a corrupção permite-lhe, a corrupção. A corrupção está associada aos contratos de obras públicas. A corrupção também está associada, por exemplo, à distribuição de lugares na administração das grandes empresas públicas. Isso vem-se a descobrir na década de 90, que basicamente os lugares na administração das empresas públicas italianas eram distribuídos de acordo com a votação dos partidos, portanto, cada partido conforme, ou facção conforme a votação que tinha, incluindo o Partido Comunista Italiano, tinha direito a lugares na Companhia de Petróleos, na Companhia disto, quer dizer, em empresas estatais. Aliás, um dos grandes apoios de Craxi nesta altura para coordenar isto é Silvio Berlusconi, que é um homem do Partido Socialista Italiano que faz estas coisas. E o que Berlusconi, nessa altura, estava no Partido Socialista. Era grande amigo de... Quer dizer, não é do Partido Socialista Italiano, é um grande amigo de Bettino Craxi, é um aliado, aliás, a quem deve... A história é que uma parte da fortuna e da influência de Berlusconi vem de Craxi. Quer dizer, Craxi portanto, tinha Berlusconi como o homem dele para os meios de comunicação social, para os mídias, para as televisões, etc. Era Silvio Berlusconi. Quer dizer, portanto, era o homem dos socialistas para controlar ou para ter uma influência nos meios de comunicação. Este tipo de governação corrupta encalhou onde? Encalhou numa magistratura que no princípio da década de 90 está muito motivada pela luta contra a máfia. Nesta altura há uma grande campanha dos juízes no sul da Itália contra a máfia. Em 1992 é o ano do assassinato daqueles procuradores, o Giovanni Falcone e o Paolo Borsellino, que, enfim, foi um grande acontecimento em Itália e em toda a Europa. Quer dizer, eram eles que estavam a comandar, a dirigir a luta contra a máfia, e a máfia manda-os matar, e isso transformou-os em heróis, torna-os heróis e torna também toda a magistratura heróis. Dá à magistratura italiana, aos seus procuradores, uma espécie de uma ética bem, vamos limpar a Itália, vamos limpar a máfia e vamos limpar também a política. As tais mãos limpas. E aí... aliás, uma coisa estava ligada à outra até pela ligação da máfia aos partidos políticos. Quer dizer, Giulio Andreotti depois vai ser acusado precisamente de ligações à máfia, depois acaba por ser absolvido de uma maneira, enfim, com umas coisas técnicas, porque os crimes tinham prescrito. Quer dizer, ele diz que obviamente limparam-lhe o nome, mas aparentemente os juízes dizem sim, não o podemos condenar, mas é um facto que ele tem ligações, tinha ligações à máfia. Portanto, isto começa tudo. Quando é que isto começa? Começa em fevereiro de 1992, quando um deputado socialista é apanhado em flagrante a receber dinheiro de uma lavandaria, de uma empresa de lavandaria. Isto é, dar dinheiro a um deputado uma lavandaria, mesmo lavandaria. É uma empresa que tinha uma série de lavandarias. E Craxi, o que é que faz Craxi? Craxi não protege este deputado socialista. Diz, é um bandido, é uma mariola, quer dizer, é um corrupto, etc. Bem, e o homem ficou completamente ofendido, porque aquilo que ele estava a fazer era o que toda a gente fazia, quer dizer, e resolveu contar tudo. Quer dizer, eu é que sou o único bandido. Não sou o único bandido, vocês são todos bandidos, e portanto começa a colaborar com a justiça, denuncia toda a gente. E quando denuncia toda a gente, Craxi passa para uma outra forma de se defender. Craxi não nega, mas diz que aquela corrupção servia para financiar os partidos. E diz que todos os partidos faziam isto, mesmo o Partido Comunista Italiano, além de receber da União Soviética, também recebia dinheiro assim.
Certo. E diz mais. Portanto, aliás, ele até dá diz que, sim, recebemos 93 milhões de dólares, quer dizer, através dessas operações. Quer dizer, era assim que era para financiar os partidos. Ele diz que a lei não prestava para nada e, portanto, não permitia manter a atividade partidária e que esta corrupção seria, diz ele, o preço da política. Quer dizer, os italianos queriam ter democracia, então tinham de aceitar. Bem, isto obviamente foi visto como uma espécie de um cinismo, quer dizer, atroz, quer dizer, isto é da aldeia, disse sim, toda a gente aqui, estes partidos eram todos financiados ilegalmente por empresas, etc., e não podia ser de outra forma. Agora, além disto já ser ofensivo, porque, claro, colocava os políticos e os partidos sob a influência destas empresas todas que lhes pagavam secretamente, porque depois era preciso fazer favor dessas empresas, claro, para manter esse financiamento. Havia também, obviamente, corrupção pessoal. Isto é, não era só dinheiro para o partido, era dinheiro também para os dirigentes dos partidos, e toda a gente reparou, por exemplo, no estilo de vida de Craxi, que não tinha nada a ver com os rendimentos que ele aparentemente tinha, enfim, por via legal. Mais a sua mansão na Tunísia, sim. Portanto, o que é que acontece a partir de 1992, a partir deste caso das lavanderias? É perceber-se que o sistema de partidos era uma espécie de um sistema de exploração económica e ilegal do país por uma classe política. Isto era uma classe política que estava a viver, enfim, estava a viver do país. Mas, apesar de tudo, eu diria que não é apenas os manipoliti e as mãos limpas que acabaram com o sistema de partidos. Há outra coisa também que aconteceu nesta altura, sim, e que é também importante, mas que vai ficar para o podcast. Vai ficar para o podcast. Nós, infelizmente, aqui em FM, o nosso tempo chegou ao fim. Ainda há alguma coisa a acrescentar sobre este tema, mas ficará para o podcast. Para quem nos está a ouvir em FM, nós despedimos até para a semana. Então conta lá. Então vamos só lá, para o podcast. Só para os nossos fiéis ouvintes do podcast. Sim, não foi apenas a Operação Mãos Limpas, que é o nome que é dado depois a esta investigação sobre a corrupção na política italiana, Manipoliti, Mãos Limpas. O principal herói dessa investigação é um juiz, o António Di Pietro, que se torna uma grande figura, depois até vai entrar na política uns anos depois. Há outra coisa que acontece, e essa outra coisa que acontece é o fim da União Soviética em 1991, na sequência depois da queda do muro de Berlim em 1989. Portanto, em 1991 acaba a União Soviética e é também o ano em que o Partido Comunista Italiano resolve autodissolver-se. Isto é, deixar de ser o Partido Comunista Pró-Soviético. Aliás, a União Soviética estava a acabar, não fazia muito sentido manter-se, mas, e repare, os comunistas estavam a tentar mudar já há bastante tempo, quer dizer, desde os anos 70 que os comunistas italianos estavam a tentar apresentar-se de outra maneira. É verdade que mantinham ainda uma ligação secreta. Sim, nesse aspecto isso não tem nada a ver com Portugal, não é? Muitas vezes para quem vive em Portugal... Aí é uma coisa muito diferente. Exato, o Partido Comunista Português é totalmente diferente da maior parte dos partidos comunistas O Partido Comunista Português era demasiado pequeno. O Partido Comunista Português era demasiado pequeno para a influência que tinha e, portanto, havia alguma vantagem em manter-se unido à volta da fidelidade à União Soviética. Isto é como um princípio de disciplina para manter um partido que era relativamente pequeno. O Partido Comunista Italiano era enorme, quer dizer, o Partido Comunista Italiano governava uma grande parte de Itália localmente, tinha uma enorme... Quer dizer, tinha imensa gente. Mesmo no fim, o partido que lhe sucede ainda tem 1 milhão de militantes. Quer dizer, portanto, é uma coisa muito grande e tenta-se adaptar à sociedade italiana, tenta mudar com a sociedade italiana. Quer dizer, e, portanto, percebe que a ideia de transplantar para a Itália um sistema soviético de ditadura de um partido único, de planificação central, de estatização da economia e planificação central, que isso nunca seria aceito pelos italianos. E, portanto, aceita o pluralismo partidário e depois aceita uma economia mista, quer dizer, começa a fazer concessões para tentar adaptar-se. Bem, mas em 1991, finalmente decide o Partido Comunista Italiano autodissolve-se, deixa de ser o Partido Comunista Italiano, reaparece como o Partido Democrático da Esquerda, é assim o primeiro nome dele, portanto aceita a economia de mercado, aceita o pluralismo partidário e volta completamente em 1993 este Partido Democrático da Esquerda é aceito na Internacional Socialista, portanto torna-se um partido da Internacional Socialista.
E até entra nessa altura no governo com 3 ministros, aliás, de onde sai em maio, precisamente por causa da relutância da democracia cristã. Portanto, é também com o governo com a democracia cristã. Portanto, de repente o Partido Comunista está com a democracia cristã. E sai porque a democracia cristã não quer condenar Caraxi. Curiosamente, para estes herdeiros, para estes sucessores do Partido Comunista, o grande inimigo não é a democracia cristã, tinha-se tornado Bettino Craxi. Eles odiavam Bettino Craxi. Isto é desde os anos 50 que Bettino Craxi era o grande inimigo do Partido Comunista em Itália. Aliás, nos anos 70 há uma tentativa de aproximação entre o Partido Comunista Italiano. Já tinha havido nos anos 70 em Itália, entre o Partido Comunista Italiano e a democracia cristã. Está ligado ao Enrico Berlinguer pelo lado do Partido Comunista Italiano e ao Aldo Moro pelo lado da democracia cristã. É o chamado compromisso histórico, isto é, os 2 grandes blocos reconciliares, ainda em plena Guerra Fria, mas reconciliares. E o Bettino Craxi é um dos grandes inimigos desse compromisso histórico. Quer dizer, não quer nenhuma ligação, não quis a ligação do Partido Socialista Italiano com o Partido Comunista Italiano e também não quer que a democracia cristã tenha qualquer ligação com o Partido Comunista Italiano. Portanto, Bettino Craxi se há alguém que os comunistas e ex-comunistas odeiam a Itália na política italiana, é Bettino Craxi. Agora, eu penso que esta é a grande mudança. Isto é o fim do Partido Comunista Italiano. Isto é, a partir do momento em que não há o Partido Comunista Italiano, é que acabou a Guerra Fria, e isso tirou o sentido ao velho sistema de partidos em Itália. O velho sistema de partidos em Itália era o Partido Comunista Italiano e depois todos os outros, ou quase todos os outros, para manter o Partido Comunista Italiano fora do poder. Isto é, a democracia cristã, o Partido Socialista Italiano, o Partido Republicano, enfim, havia mais outros partidos pequenos, o Partido Liberal, umas coisas assim, era o Pentapartito, eram 5 partidos. Que, a partir do momento em que não há em que desaparece esta força gravitacional, este astro que é o Partido Comunista Italiano, o sistema deixa de fazer sentido, quer dizer, deixa de ter sentido e, portanto, acabou o Partido Comunista Italiano, vai acabar também a democracia cristã, acaba também o Partido Socialista Italiano, isto é, os partidos acabam todos. É nesse sentido que tu dizes que não foi apenas a corrupção. Não foi apenas a corrupção, obviamente a democracia cristã também acaba, porque a Igreja Católica também está menos interessada em ter um partido sobre a sua influência do que tinha estado nos anos 40 e nos anos 50. E porquê é que eu digo que a corrupção não é, sendo um fator importante, não estou a dizer que não é um fator importante porque descredibiliza estes dirigentes políticos todos, quer dizer, Craxi, Andreotti... Diz é que não é bala de prata, quer dizer, não é aquele acontecimento que explica tudo. Porque em 1994, à frente da direita italiana, reconstituindo a direita italiana como uma força partidária, quem é que aparece? Silvio Berlusconi. Isto é o homem de mão de Bettino Craxi. Isto é, se a corrupção tivesse estigmatizado esta gente toda... À frente da direita. Isto é, o homem dos socialistas de repente aparece como o grande líder da direita. Isto é, se a corrupção tivesse estigmatizado esta gente toda, não era provável que a reconstituição política de um dos setores da vida pública italiana fosse feita precisamente por alguém que estava imerso completamente naquele antigo mundo enfim, das mãos pouco limpas que os procuradores a partir de 1992 tentaram desfazer. Portanto, não é apenas corrupção. Isto é, obviamente Berlusconi dirá que não tinha nada a ver com coisa nenhuma, que estava completamente limpo, mas vai lutar. Uma das coisas que Berlusconi vai começar a fazer é uma guerra, enfim, de várias maneiras contra os procuradores do caso das Mani Politti, especialmente António Di Pietro. Portanto, que de repente torna-se ali um choque entre eles, e que ele diz que ele está a perseguir, que está-os a perseguir porque é os juízes a tentarem tomar o poder e a tentarem tomar-se o poder. Mas quer dizer, mas o facto, a ascensão de Berlusconi é a prova de que a corrupção não foi só a corrupção. E de certa forma o fantasma de Craxi continua a pairar. Sim, não é? Craxi só morre em 2000, portanto nesta altura ainda está vivo, com muito boas ligações com Mário Soares, com Filipe. Tu não abordaste esse tema, mas a visita de Soares em 95 isto é uma explicação, muito significativa. Isto é uma explicação. Bettino Craxi, na Internacional Socialista, era o homem também que dava dinheiro aos partidos da Internacional Socialista que precisavam de dinheiro, sobretudo os partidos do sul da Europa,
durante as ditaduras. Por exemplo, o PSOE recebe dinheiro de Craxi, quer dizer, enfim, da Internacional Socialista, mas é Craxi que tem essa responsabilidade. Portanto, eles devem mesmo grandes atenções a Craxi, quer dizer, isto é, devem qualquer coisa, e portanto é isso, e obviamente Craxi devia saber imensa coisa sobre toda a gente. Craxi é um homem hábil, é um político que aparentemente nos anos 80 parece com um partido que vale 11%, 14%, conseguir um domínio da política italiana espantoso. Entre 1983 e 87 é o primeiro-ministro, e mesmo depois de deixar de ser primeiro-ministro é uma das figuras mais importantes. Portanto, é uma figura europeia, tem da Internacional Socialista, e portanto há esta ligação. Há esta ligação forte entre os socialistas do sul da Europa e Bettino Craxi. Não se esquecem dele, digamos, não se esquecem dele, e portanto nunca se esqueceram dele, e mesmo em Itália ainda há gente que tem até hoje, quer dizer, que tem uma grande admiração por ele, apesar de enfim, dele ter sido o homem que disse que aparentemente o preço da política, o preço da democracia era a corrupção. Enfim, uma coisa dramática e sinistra de dizer. Esperemos que não seja verdade. Bom, nós regressaremos então com o resto da história para a próxima semana. Mais histórias. Até lá.